Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, amém? O Senhor é muito bom, glória a Deus. É um privilégio, queridos, poder ministrar a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Nós temos vivido alguns tempos sobrenaturais na presença de Deus. Prometo que serei breve, apenas 2h30, quase uma vigília, quase um reboliço gospel. Mas que bom que você está neste lugar para receber aquilo que o Senhor tem para falar com você. Nós temos experimentado algumas coisas, não apenas depois do retiro, mas antes do retiro, do até que nada mais importe, e vivendo no tema que o Senhor trouxe para nós, trouxe ao coração do pastor Satiro, que é vivendo a manifestação da glória de Deus. E eu creio que é isso que o Senhor quer falar conosco, vivendo a manifestação da glória de Deus. Quantos querem viver isso? Quantos querem e desejam viver isso? Ou é só eu? Ontem nós fizemos o nosso culto de jovens lá na praça, e para a honra e glória do Senhor Jesus, muitas pessoas foram tocadas. Quem estava brincando lá no parquinho viraram para ouvir a palavra de Deus. 6 pessoas voltaram para Jesus. Falou: cara, de verdade, eu pensei até em ir na igreja, e aí eu dei uma desculpa para Deus, e Ele veio aqui me visitar, cara, na praça. Eu preciso voltar para Ele. Cara, nós precisamos entender que as pessoas querem e desejam ter uma direção. Elas clamam por uma direção, e você é essa resposta. Jesus é a resposta, e conta com você e conta comigo. E nós queremos, não só eu, mas eu creio que você também quer viver a manifestação da glória de Deus. Olha essa frase, que interessante. Por que continuar sendo a mesma pessoa se você pode ser alguém muito melhor? Olha essa frase, é de Richard Bandler. Mas para que você quer continuar sendo essa mesma pessoa se você pode ser uma pessoa melhor? Sabe como? Morrendo. Silêncio mortal. Olha o seu vizinho aí do lado e fala assim: morre, benção. Nós precisamos morrer para poder viver. E se nós morrermos de verdade, Henricão, sabe o que vai acontecer? Então, para você poder entender que você pode ser uma pessoa melhor, que você vai ser uma pessoa melhor, se você decidir morrer essa noite e viver aquilo que Jesus tem para mim e para você, vivendo a manifestação da glória de Deus. Olha só, quando você pega a palavra manifestar, você pega sobre manifestação, o significado da palavra vai ser o ato de expor ou apresentar, declarar ou tornar aquilo visível. Então a manifestação da glória de Deus é trazer o céu para a terra, é tornar a glória de Deus visível, e Ele conta comigo e com você. Nós somos esse ponto de ligação, esse embaixador. Nós somos essas pessoas que vai tornar visível a glória de Deus. Mas para isso, nós precisamos, de verdade, deixar a nossa vida. Olha o que vai falar João capítulo 12. Pode abrir para parecer que nós somos evangélicos. Abre aí, João capítulo 12, versículo 24. João capítulo 12, versículo 24. João capítulo 12, versículo 24 vai nos dizer o seguinte: digo-vos verdadeiramente que se o grão de trigo não cair em terra e não morrer,
ele vai continuar sendo só, mas se morrer, dará muitos frutos. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Aquele que odeia a sua vida, este mesmo preservará para todo sempre. Olha só, o que está falando esse texto, João está nos mostrando que nós precisamos fazer o que, Diegão? Morrer. E não é simplesmente morrer por morrer, não é isso. É matar essa carnona gorda que está aí dentro de mim e de você, esses desejos. Sabe para quê? Para que a vida de Cristo comece em mim e em você. Fala sério, muitas vezes você tem vontade de vir para o culto ou não? Muitas vezes você acorda já naquele pique para ler a palavra, ansioso para fazer um jejum, sim ou não? Silêncio mortal de novo. Por que não acontece isso? Porque o nós, o eu, ainda está vivo. O nosso desejo fala mais alto. Mas para gerar fruto, precisa morrer. Porque de nós não tem nada de bom. De mim e de você não tem nada de legal. Como que vamos manifestar a glória de Deus ou trazer isso visível se eu e você não morrer? Lembra da frase que nós falamos logo no começo? Por que continuar sendo a mesma pessoa se você pode ser uma pessoa melhor? Hoje decida de verdade, põe na sua cabeça, chega, hoje a minha vida vai ser diferente. Eu quero ser uma pessoa melhor em Cristo Jesus. Se eu quero viver a manifestação da glória de Deus, eu preciso tomar uma atitude. E nem sempre é gostoso, é gospel, é lindo. Nem sempre exige sacrifício, exige você ser realmente determinado e falar: chega, hoje eu boto um ponto final e decido hoje viver o que o Senhor tem para mim. Amém? João capítulo 3, versículo 3, Jesus está trocando uma ideia com Nicodemos, e ali ele entrega algo fascinante, como diz alguns por aí, entrega uma chave, um drive, entrega algo interessante para ele. Ele diz o seguinte: digo-lhes a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos olha para ele e fala o quê? Mas como que eu posso entrar no ventre da minha mãe, nascer de novo, toda aquela história? Eu e você, nós precisamos nascer de novo. Está falando de uma ação, de uma atitude. Está falando que nós precisamos hoje. Chega disso e eu vivo isso, o que o Senhor quer para mim. E quantos nessa noite estão dispostos a viver isso, a tomar uma decisão de verdade para manifestar a glória de Deus? Assim como o Zé Roberto falou, aonde eu e você passar, as coisas vão começar a acontecer, Ricardo. Não é por causa de você, do seu cavanhaque lindo, não é. Sabe o que é? É a manifestação da glória de Deus na sua vida, porque você decidiu deixar agora aquela sua carne, as suas vontades, para viver o que o céu tem para você, o que o céu está vivendo. E nós gostamos de ver muito os xaracatá da vida. Pastor Paulo Canuto, a gente olha nas mídias, esses caras top, mas está disposto a renunciar ao que os caras renunciaram? Pastor Paulo Canuto, ele faz o quê? 4 horas da manhã ele acorda, primeira coisa que ele vai é para a palavra. Ele decidiu que o que importa para ele é a presença de Jesus. Depois as outras coisas vêm, mas o que ele quer é a presença. E a consequência que vai acontecendo é a manifestação da glória. Aonde o cara passa, a presença passa. Tom Sampaio, a mesma coisa.
O cara decide viver não mais o eu, mas decide viver agora a presença de Jesus, a vida de Cristo, o que o céu está vivendo. Eu e você, nós estamos tão antenados com as coisas desse mundo, doido para ganhar um like. Eu e você, a primeira coisa que nós fazemos, na maioria das vezes, o celular despertou, você liga, você olha a mensagem que recebeu, olha o que tem no Instagram, ou se for igual meu celular, só aquelas notícias push, se dá uma olhadinha lá, fulano, mas a primeira coisa que você fez foi olhar o celular. É ou não é? Ou a sua primeira atitude foi falar: bom dia, Espírito Santo, e aí? Beleza? Isso mostra o nosso nível de compromisso com o reino dos céus. Para viver a manifestação da glória de Deus, eu preciso ter compromisso com o reino dos céus. Só que nós estamos preocupados com as coisas deste mundo. Nós estamos nos ocupando com as coisas deste mundo, em fazer, em viver legal, em construir riqueza, em deixar uma conta boa e desfrutar das coisas. Mas por que eu e você, nós não decidimos desfrutar do reino dos céus, que é vida para mim e para você? Já parou para pensar que lá no céu, na rua, a rua é de ouro, os muros são de pedras preciosas? Isso mostra, sabe o quê? Que o ouro não tem importância. O que importa é a presença de Cristo, é a presença do nosso Pai que está lá. E nós podemos experimentar isso todo dia disponível. Ele fala que Ele cuida de mim, para não andar preocupado, ansioso. Só que a minha cabeçona está tão enfincada aqui na terra com essas coisas, que aí eu me desespero. A minha atenção está aqui e não está lá. Eu preciso nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Efésios capítulo 2, versículo 6, vai dizer o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos faz assentar em regiões celestiais. Aquele que decide morrer hoje, nasce em Cristo, ele ressuscita e está assentado aonde? Aonde? Não, vamos falar de novo, vamos falar que nós é crente. Está assentado aonde? Regiões celestiais. Olha o nível. Olha o nível que o Senhor te coloca. Não é hypado nas mídias, não, é nível celestial, meu irmão. Mas isso só funciona a partir do momento que você decide morrer para você e agora viver aquilo que Cristo tem para nós. Não foi o que nós cantamos? Eu escolho Deus. É mó gospel, mó beautiful cantar isso. E chega, escorre uma lágrima masculina quente nos olhos, e nós balança o braço. Mas cara, o meu coração está nisso. O meu coração está nisso, de escolher Deus todo dia, ou eu escolho Deus a hora que eu preciso? Entende a diferença? Se eu escolho Deus todos os dias, eu estou sacrificando essa carnona aqui, falando: cara, eu escolho, eu quero viver o que Ele tem para mim. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Primeira coisa que Ele é Senhor. E aí quem comanda a minha vida tem que ser Ele, não eu. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para viver a manifestação da glória de Deus é morrer. Ponto. Primeira coisa. Segunda coisa que nós precisamos fazer para viver a manifestação da glória de Deus é aprender, é conhecer. E aqui está um ponto que nos pega, porque nós gostamos de aprender tantas outras coisas, menos aprender e conhecer o nosso Salvador. Eu, o pastorzão e o pastor Romo,
estamos numa vibe da neurociência. E pesquisa os negócios, e vê e olha, nossa, olha isso aqui, olha isso aqui lá e tal. É massa aprender. É muito bom. Nós queremos aprender, queremos poder ajudar outras pessoas. Mas nada disso tem sentido se eu não olhar para a palavra de Deus e trazer o reino para cá e aplicar a vida de Cristo nisso. Não está errado você aprender. Em nenhum momento está errado. Quanto mais você aprende, melhor é. Só que aonde está errado? Que nós priorizamos estas coisas e esquecemos do reino celestial, de conhecer quem é Jesus. De verdade, seja sincero com você. Qual foi a última vez que você sentou e teve uma revelação gospel com o Espírito Santo? Não foi o pastor que falou, não. Foi o Espírito Santo. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você chorou na presença dele e falou: caraca, preciso mudar isso? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que o Espírito Santo chegou e falou assim: cara, olha isso aqui, vamos mudar? Qual foi a última vez? Sabe por quê? Você não está a fim de conhecer isso. Você não está a fim de parar e experimentar dele. Por causa da correria. E deixa eu te falar um negócio, de novo, correria é pecado. Correria é pecado. O que Deus fez no 7º dia? Fala alto, vocês são crentes. Contemplou a sua criação. Nós temos essa ideia de Deus colocou o pé para cima, descansou e falou: oh, glória, criei tudo. Ele contemplou aquilo que ele criou, cara. Ele contemplou. Consegue entender a diferença? Nós temos que parar com essa questão de correria e colocar um monte de coisa. Ei, para um tempo para ouvir o Espírito Santo. Pessoas bem-sucedidas. Primeira coisa que eles fazem, e você pode olhar, a maioria para e medita. Primeira coisa que eles fazem, faz alongamento, faz não sei o que, mas eles param e meditam. E a maioria pega um provérbio da Bíblia e medita. Busca conhecer. Os grandes homens, não apenas da palavra, mas que marcaram a história, as coisas que eles mais faziam era viver em conhecer Cristo. E quando eles precisavam de algo, o que acontecia? O Senhor vinha e supria. Eles nem se preocupavam. O pastor Satiro cansou de falar de homens missionários que Deus vinha e supria. Sabe por quê? Porque o coração deles, o que eles mais queriam era Cristo, era essa presença, e não conhecer as outras coisas. Precisamos mudar isso. Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Cristo? Só você e Ele, tete a tete. Nem falo de mata, nem falo de propósito. Estou falando só você e Ele, Ricardo. Pegou o violãozinho e foi para o secreto. Só você. Qual foi a última vez? Qual foi a última revelação que você teve com Ele? Pare e pense. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? Qual é a verdade que está falando ali, Tom? É Cristo. Mas como você vai trazer a manifestação da glória de Deus, trazer essa verdade para libertar os cativos e libertar você se você não conhece? Entende? Nós precisamos hoje mudar essa mente. E nós vamos experimentar sim esse ano a manifestação da glória de Deus. Nós vamos experimentar, Diegão. Nós vamos, eu estou crendo. Já tem acontecido. Já tem acontecido de pessoas, não só como foi na praça, que foi curado lá, mas nas filas do mercado as pessoas estão sendo curadas. As pessoas estão aceitando Jesus. Sabe por quê?
Porque pessoas decidiram experimentar isso, decidiram viver a manifestação da glória de Deus. Essa cidade pode ser salva? Pode. A partir do momento que eu e você decidir mostrar isso. Parar de ser crente 007. Amém? Estão comigo? João capítulo 17, versículo 3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. A única vida eterna está em conhecer a Jesus, em conhecer a Jesus. Primeiro nós morremos, agora nós conhecemos Jesus e nós temos a vida eterna. Conhecer a Cristo é bom demais. Conhecer a Cristo, quando você começa a conhecer a pessoa, você sabe o que ela gosta. É ou não é? Às vezes, né, no casamento é meio embaçado. É verdade, eu já mudei de ideia. Eu não pergunto, porque quando você pergunta assim, amor, o que você quer ganhar de aniversário? O que você me der. Você me der? Vou dar uma paçoquinha, vou apanhar. Entendeu? Embora eu conheça o gosto, mas de repente ela nem quer aquele sapato verde neon. Ela queria um rosa neon. Então eu bolei uma estratégia. Conhecendo ela, eu faço o Pix. Ela escolhe o que ela quer. Mais fácil. Daí ela embrulha e fala assim: dá pra mim? Eu falo: nossa, surpresa você. Ela faz aquela cara de surpresa: oh, que lindo, mano, é o que eu queria. Pronto. Fica todo mundo feliz. Entendeu? Já era. Tá bom. Mas sério, cara, a gente precisa conhecer. E a gente só conhece vivendo junto, tendo um relacionamento. Eu sei quando a Rê, ela tá brava, só no olhar. Eu sei quando o pastorzão tá meio pichuruco, só de olhar. Eu sei. Quando ele sai do carro, bate a porta e sai andando, eu falei: ih, lascou. Fiz alguma arte. Eu sei. Sabe por quê? Porque a gente está todo dia junto. Então a gente acaba conhecendo. Isso fala de relacionamento. E cadê o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Em saber do que ele gosta. Cadê o nosso relacionamento com a palavra? De conhecer de Jesus, como ele anda, como que ele faz, o que ele age. Cadê o nosso conhecimento? Mas a partir do momento que eu morro, para mim, para este mundo, descido por Cristo, ele me coloca em regiões celestiais. E aí eu começo a conhecer ele, e eu começo a ter a vida eterna e desfrutar disso. É isso que o texto está dizendo para mim e para você em João 17. Filipenses, capítulo 4, versículo 9, diz assim: o que aprendeste, recebeste, ouviste e viste, isso fazei, e Deus dará a paz. Olha só, esse texto está falando, Filipenses capítulo 4 e 9, o que vocês aprendeste, o que vocês recebeste, o que vocês viste e ouviste. Eu só posso aprender algo se a minha atenção está ali. Eu só posso ouvir, não escutar, mas ouvir se eu estiver prestando atenção. Se eu posso aprender se eu estiver vendo. Eu recebi a vida eterna, eu recebi de Cristo, mas está falando de um relacionamento profundo com o Espírito Santo, com Cristo. Está falando disso, de eu sentar, parar tudo e aprender, ver. João capítulo 5, versículo 19 vai falar o quê? O filho só faz o que vê o pai fazer. Mas por quê? Jesus estava lá, assim, lado a lado com o pai. Por isso que ele pode falar: quem vê o pai, me vê. O meu espírito testifica com o seu espírito, porque ele estava lá, vendo, ouvindo, aprendendo. O que Jó fala? Antes eu te conhecia de apenas ouvir falar, mas agora de
você andar. A mesma expressão é colocada no texto que o pastor Zé Roberto leu semana passada. Aquela mulher prega para todo mundo, libera a palavra. Antes, uma escrava do pecado, um lixo da sociedade, mas ela decide morrer, falou: encontrei o Cristo. E ela vai e anuncia. Naquela cidade, a cidade se converte. O pessoal da cidade, quando encontra com Jesus, fala: antes nós conhecemos Jesus, porque nós ouvimos, mas agora nós ouvimos, nós vemos Ele. Está falando de relacionamento, Diegão. Está falando de parar, ouvir, receber dele. E aí sim eu posso fazer, eu posso imitar Ele, eu posso andar da mesma forma que Ele. E as pessoas vão olhar: Diegão, eu vejo Jesus em você, cara, você tem algo diferente. É só assim. É só assim que nós vamos manifestar a glória de Deus. Não vai ser preciso o pastor chegar aqui e falar assim: vamos fazer tal coisa. Não. Porque está tão alinhado, tão conhecendo, tão sentindo o cheiro de Jesus, que fala: cara, é isso que eu preciso fazer. A pessoa falou: estou com uma... Você falou: está com dor? Beijo, chega saliva para orar para o cara. Ah, está com problema? Eu tenho entendeu? Porque vai estar tão cheio isso dentro de você que Jesus não viu a oportunidade, ó, chegava mamona, filho. Não perdia um. Porque o intuito de manifestar a glória de Deus é a vida eterna. A melhor coisa que nós podemos ter, a melhor riqueza que nós podemos ter e receber é a salvação. Josué, capítulo 1, versículo 7, vai dizer o seguinte: tão somente seja forte e corajoso. Está falando de você tomar uma atitude. Está falando de você tomar uma atitude. Seja forte, seja corajoso. Ei, postura, vamos. Não é fácil morrer não, não é fácil estudar não, mas ei, bora. Seja tão forte, seja forte e corajoso, para ter cuidado com tudo o que Moisés te ordenou, e disso não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Pegou o código? Pegou o drive? Você quer ser bem sucedido? Medita na palavra dia e noite. Já falei aqui, já contei aqui, mas olha só, os judeus, eles prosperam porque eles andam nos princípios. E teve agora o Tiago Nigro, fez um tempo atrás um estudo sobre provérbios, e lá ele tirou uma fonte de riqueza. Sabe por quê? Fonte de riqueza, eu falo de renda mesmo, um monte de princípios que tem lá, que se seguir vai dar bom. Medita na palavra dia e noite, mas nós meditamos em outras coisas, menos na palavra. Versículo 8, continuando, ele diz o seguinte: não cesse de falar do livro, pois nele medita de dia e de noite. Ele fala mais uma vez: medita de dia e de noite, e tenha cuidado para viver tudo segundo o que aprendeste nesta lei, e serás bem sucedido. Deus está falando para Josué o seguinte: cara, medita na palavra, medita naquilo que você aprendeu, medita, só que não cessa de falar isso. Não adianta eu só aprender e ficar: nossa, que legal, hein? Negativo. Está falando de falar, de anunciar. E quanto mais você fala, mais você grava. Quanto mais você fala daquilo, você começa a crer naquilo e viver aquilo. Lembra da frase? Porque continuar sendo a mesma pessoa se você pode ser uma pessoa melhor. Então a primeira coisa: morra para você mesmo, viva para Cristo. Segunda coisa: aprenda, conheça o Senhor. Amém? Terceira e última: pratique. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, vai dizer o seguinte: portanto,
Ide e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu vos ensinei. Olha só o que Jesus está falando para eles: vai e façam discípulos, e ensine para eles tudo o que eu ensinei para vocês. Está falando de praticar a palavra, praticar aquilo que eu e você nós vivemos com Cristo, o que você aprendeu com Jesus. Está falando disso. Está falando de você replicar e fazer discípulo de todas as nações, e em todo lugar que você for, vivendo a vida de Cristo. É só assim que nós vamos fazer discípulos. Discípulos segundo a Cristo, e não segundo Felipe. Discípulos parecidos com Jesus. Mas nós precisamos aprender primeiro com Cristo, para poder sim ensinar aquilo. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E se você não tem nada, você vai dar nada. Se você tem um pouquinho, você vai dar só um pouquinho. Mas agora, se você vive realmente nas regiões celestiais, experimentando da presença de Jesus, quando chegar um capiroto, quando chegar uma enfermidade, quando chegar qualquer situação, você vai manifestar a glória de Deus. Você vai manifestar, porque já está em você e você está cheio. Olha o que Jesus fala em Lucas capítulo 10, versículo 9: curem os doentes que ali houver, e digam a eles: o reino de Deus está próximo. Jesus, em Lucas capítulo 10, ele reúne 72 discípulos e manda, fala: vai, cura, expulsa os capirotos, vai para cima. E eles vão. E a ordem de Jesus é: cure, vai, faça. Não é para você ficar de boa, é para você ir, para você fazer, para você manifestar. Então vai e faça. E quando eles chegam, eles retornam todos felizes, porque aconteceu aquilo que Jesus havia falado para eles. E Jesus olha para eles e fala assim: eu sabia que ia acontecer já. Suave. Porque em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte: eu lhes dei autoridade para pisares sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. A autoridade já está sobre mim e sobre você. O Senhor já entregou para mim e para você isso. Você nasceu de novo. Quanto mais você experimenta de Jesus, você pode e deve usar essa autoridade que está em você. Então nessa noite, chega de ser vítima, chega de ficar parado. Essa noite é uma noite de você tomar uma postura na sua vida e falar: chega de viver isso, eu posso e vou ser uma pessoa melhor. Essa é a noite. Você quer manifestar a glória de Deus na terra? Você quer trazer isso de uma forma visível? Essa é a noite de você dar um basta. Sabe por que nós não melhoramos? Porque nós até vemos e falamos assim: cara, vai ser bom mesmo, hein? Mas o processo e a atitude de você ir e fazer é difícil. Quantos começaram o projeto verão? Vou ficar fitness, e vou para academia, e como não sei o que. Quantos já, não, de verdade, quantos já fizeram isso? Não, segunda-feira eu começo, mas nunca começa. Ou começa e fala assim: nossa, velho, vou cortar o doce, vou cortar isso, vou cortar aquilo. Aí chega no aniversário, corta e enche a pança, coloca no prato e manda ver. Sabe por que não acontece? Porque não tem atitude. Você até sabe, até pensou, falou: não, é bom, mas não tem a atitude. E a diferença
de tudo isso que nós estamos falando está nessa palavra, atitude. Você quer mudar essa pessoa que você está sendo hoje para manifestar a glória de Deus? Então você precisa tomar uma atitude, e às vezes precisa ser totalmente radical. Chega de compartilhar os vidinhos, chega de gastar o seu tempo com a internet, com coisa que não presta. Chega de gastar o seu tempo com bobeira. Chega, parou. E quanto mais você gasta com isso, o seu cérebro entende que é uma recompensa bem legal e te manda mais ainda, e te manda mais ainda, e cada vez mais você vai ficando de 10 a 20, 30, 1 hora, 2, 3, 4 horas no celular. E aquilo que é bom, que interessa, não rola. Então chega, hoje é a noite de nós mudarmos, porque essa autoridade está dentro de mim e de você. Essa autoridade está em nós. Nós que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós podemos fazer a diferença. Mas não adianta nada de você ouvir essa palavra e continuar de boa. Não vai acontecer. Deixa eu te falar isso, cara. Não vai acontecer. Nós queremos a manifestação da glória, mas se nós não formos atrás, pastor Hugo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você está esperando que o anjo vai vir, vai mexer aqui e falar, xaracatá, pega. Não vai. Eu e você precisamos ir. Só que o processo, no processo, ele está comigo e com você. Você quer experimentar a manifestação da glória de Deus? Está afim? Então eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Para que continuar sendo a mesma pessoa se você pode ser uma pessoa muito melhor? Se você quer manifestar a glória de Deus, essa é a noite de você tomar uma postura. Você e Jesus. É só vocês dois. Não é você e sua esposa, não é só você e ele. Fala, estou vivendo isso. Chega. Talvez você está preso em alguma coisa. Está procrastinando pra caramba. Talvez você está preso na pornografia. Talvez você está preso em algum vício. Talvez está preso na mentira. Não sei o que está te pegando. Mas hoje é noite de mudança. Hoje é noite de mudar e tomar essa atitude de falar, chega, eu vou viver o novo de Deus. Eu quero manifestar a glória de Deus. Você é responsável por mudar o ambiente onde você está. Fique de pé no seu lugar. Aonde você chega? Aonde você chega? Pensa comigo aí. Aonde você chega, Ricardo? Denis, Bob, Mateus. Aonde você chega, muda o ambiente ou continua igual? E eu falo o ambiente em todos os sentidos. O sentido espiritual, o sentido físico. Aonde você chega, muda o ambiente ou continua igual? Ou as pessoas falam, ih, lá vem a Carol, velho. É assim? Aonde eu e você, nós chegar, a presença do Senhor tem que chegar. Porque eu e você, nós decidimos e escolhemos viver a manifestação da glória de Deus. E quando eu chego, Ele chega comigo, Diego. Quando eu chego, Ele chega comigo. É isso que nós precisamos. Feche teus olhos, põe a mão no teu coração.